cheirinho e o sabor intenso. É por si que a origem importa. Saber selecionar os melhores grãos, torrados por mestres portugueses e moídos na perfeição. É por si que elaboramos um café com características únicas. Experimente toda a qualidade e sabor da nova gama Por Si Select. Agora em cápsulas de alumínio. Por Si, viver bem ao melhor preço. Boa noite. Foram detectados em Portugal mais 2 casos suspeitos da variante brasileira do coronavírus. O investigador no Brasil disse à RTP que Portugal deve estar alerta e preocupado. Avisa que esta nova variante está a reinfectar várias pessoas. Foi neste laboratório no Porto que foram detectados os novos casos suspeitos da variante brasileira. Juntam-se assim a outros 2 casos de 2 pessoas da região de Lisboa que já tinham sido identificados na quarta-feira pelo laboratório da Unilabs. Nós identificámos através de uma tecnologia de biologia molecular são sondas genéticas que procuram genes muito específicos destas variantes. Nas últimas 24 horas encontramos mais algumas, um número ainda baixo, e que estamos exatamente neste momento a transmitir às autoridades. Vai ser normal que quer nós, quer outros laboratórios, públicos ou privados, comecem a encontrar mais destes tipos, porque a partir do momento em que se encontra a sua existência em determinado local ou região, é normal que tenha havido alguma transmissibilidade dessa mesma variante. A DGS já foi informada e os casos foram enviados para o Instituto Ricardo Jorge. Vai ser feita a sequenciação genética para confirmar as suspeitas. A RTP sabe que há ainda mais um caso suspeito a ser analisado. Quem estuda de perto a variante brasileira diz que Portugal deve estar preocupado. Se ela tiver o mesmo comportamento que aconteceu no Amazonas, né, quando ela apareceu, ela passou a ser dominante em poucas semanas. Então ela subiu muito rápido, né, a frequência dessa variante na população do Amazonas. Então eu estaria assim preocupado. O que eu diria que a gente já tem praticamente certeza é essa maior possibilidade de transmissão. O investigador da Fundação Fiocruz de Manaus alerta para o potencial de reinfecção desta estirpe. Já encontramos essa variante em 3 reinfecções, tá? Confirmadas por sequenciamento as 3. Então, dos casos que nós temos no Amazonas confirmados, todos foram por ela. Nós temos outros ainda em análise, que ainda não temos certeza, mas isso também é um ponto preocupante. Amostras da variante já foram enviadas para Oxford para testar a eficácia da vacina da AstraZeneca perante esta estirpe. Miguel Castanho, investigador do Instituto de Medicina Molecular, reconhece que esta variante não pode ser subestimada. Pode haver uma quebra de proteção, inclusive das vacinas, tal como se está a observar para a variante sul-africana. E, portanto, nós temos um conjunto de preocupações que têm a ver com maior transmissibilidade, eventualmente maior severidade da doença, eventualmente um decréscimo da eficácia das vacinas e ainda, talvez, o facto de isto vir a colocar o valor necessário para a imunidade do grupo um pouco mais alto. Ainda há dúvidas sobre se esta variante é mais mortífera. O Primeiro-Ministro diz que quer vacinar 1.400.000 pessoas até o início de abril. António Costa anunciou também mais 100.000 doses de vacina para o grupo acima dos 50 anos já na próxima semana. Hoje foram administradas 37.000 vacinas num total de 505.371. Com a vacinação completa, há hoje 184.694 portugueses. António Costa esteve presente logo no arranque da vacinação dos elementos das forças de segurança. É o arranque do processo de vacinação das forças de segurança. Nas próximas semanas, 20.000 elementos da PSP e da GNR vão ser vacinados contra a Covid-19. Neste momento, há mais de 500 mil de portugueses já com vacina. Mas a ambição do Primeiro-Ministro vai mais além. A semana passada, ultrapassamos o 500 mil de vacinas já administradas. O objetivo que temos é que até ao princípio de abril nós consigamos cumprir o objetivo
de vacinar cerca de 1.400.000 portugueses. Eles já estão vacinados, estão nos 30 minutos de reforço. Nesta primeira fase da vacinação das forças de segurança, vão ser vacinados os elementos que estão na linha da frente do combate à pandemia. A vacinação dos quadros da Guarda Nacional Republicana e da Polícia de Segurança Pública é fundamental para assegurar o bom funcionamento do Estado e assegurar que são protegidos aqueles que são indispensáveis à nossa própria proteção. António Costa visita também a vacinação do Corpo de Bombeiros. Nos próximos dias, 15.000 soldados da paz vão ser vacinados. O Primeiro-Ministro anuncia ainda mais vacinas para o grupo acima dos 50 anos com doenças associadas. Para a próxima semana vai ter um reforço já mais importante. Creio que 100.000 vacinas da próxima semana serão destinadas precisamente a este grupo de maior risco. Depois da vacinação do Presidente da República e do Presidente do Parlamento, o Primeiro-Ministro aguarda a vez. Eu, infelizmente, ainda tenho menos de 65 anos, portanto serei vacinado provavelmente com a vacina da AstraZeneca e, portanto, os serviços de saúde vão organizando isso e quando for a minha vez, lá estarei para dar o ombro à vacina. António Costa reafirma que até a final do verão 70% do país vai estar vacinado. O objetivo é até ao fim do ano todos receberem a vacina contra a Covid-19. Registámos hoje a maior redução diária de doentes Covid nos hospitais portugueses. São assim menos 380. O número de internados desceu do patamar dos 5.000, agora neste número 4.850. Cuidados intensivos permanecem acima dos 800, apesar disso, registou-se hoje uma acentuada redução. Há menos 43 doentes graves. Os novos casos de infecção repetem quase os números de ontem, foram confirmados mais 2.856 casos. O número de mortes volta a ser igual ao de ontem, ou seja, mais 149. A utilização de duas máscaras em simultâneo pode ser mais eficaz para nos proteger das novas variantes do coronavírus. A Diretora-Geral de Saúde diz que os peritos estão ainda a estudar esta recomendação. Em entrevista ao Jornal Público, Graça Freitas anunciou que Portugal vai poder fazer até 100.000 testes por dia à Covid-19. A ideia de usar duas máscaras em simultâneo partiu do Centro de Controlo e Prevenção de Doenças norte-americano. A medida ainda não é recomendada, mas Portugal já está a avaliar a hipótese. Nós temos neste momento, depois não dizerem que foi de repente, dois grupos, duas linhagens de peritos, os do Programa de Prevenção das Infecções e Resistência aos Antimicrobianos, que é o professor Artur Paiva, e o grupo de peritos que apoia a DGS a estudar essa precaução. Ou seja, é pelo medo das novas variantes, como sabem, e foi tomada uma decisão nos Estados Unidos. Graça Freitas admite ainda que a DGS pode vir a recomendar o uso doméstico do oxímetro, que são na verdade aparelhos que medem o oxigênio no sangue, mas desde que as pessoas o saibam usar. Em relação à estratégia de rastreio, a Diretora-Geral garante que vai ser feita em massa e estima que Portugal consiga fazer 100.000 testes por dia. Assegura, no entanto, que há uma nova proposta em cima da mesa. É aquilo que se pode chamar um rastreio oportunístico, que é uma pessoa que vai a um centro de saúde, a uma unidade de saúde, por outro motivo qualquer. O seu médico ou a sua enfermeira do centro de saúde lhe dizer que quer fazer um teste. Isto vai permitir duas coisas. Vai permitir, eventualmente, identificar alguns casos positivos, que serão poucos, mas, sobretudo, perceber aquilo que me estava a dizer, quando a incidência já está a baixar, o que é que se está a passar por baixo desta baixa incidência. Associado ao aumento da testagem, que implica a utilização de testes rápidos, o problema dos falsos negativos. E em relação a isso, Graça Freitas é clara. Independentemente do resultado do teste, ninguém deve relaxar nas medidas de proteção. Este é o retrato do dia no telejornal. Vamos agora com o infecciologista António Silva Graça a olhar para outras realidades. Boa noite. Bem-vindo mais uma vez. É seguro dizer que, de facto, estamos a ver os internamentos e os casos de novas infecções baixarem em Portugal já nesta altura? Temos dito esta semana. Pergunto-lhe se é assim, se é já uma descida consolidada, olhando talvez para as regiões de Portugal. E podemos ver isso não só em termos do que é o retrato nacional, mas também pelas regiões.
percebemos que nestas 2 últimas semanas houve uma redução para 1/4 do número de novos casos. Significativo. Muito significativo. Portanto, há 2 semanas tínhamos cerca de 12 mil casos dia, portanto, média semanal, e passámos esta semana para ter menos de 4 mil. Portanto, cerca de 3.400. Portanto, é indiscutível esta redução, que é resultado de um confinamento que, temos que dizer, além de adequado, está a ser bem cumprido, porque senão não tínhamos este resultado. Se, no entanto, darmos aqui, digamos, um olhar mais atento sobre o que se passou ou o que se tem estado a passar nas regiões, percebemos que isto não evoluiu tudo da mesma forma. Naturalmente que na região norte, a vermelho, e na região centro, percebemos que, e relembro que as primeiras medidas de confinamento são a 15 de janeiro e depois são reforçadas a 22 de janeiro com o encerramento das escolas. O que nós percebemos é que logo na região norte e centro, na semana seguinte ao início do confinamento, há um pico e a seguir há uma descida do número de casos. Portanto, a vermelha e a azul, logo após o dia 22, sem haver tempo ainda, porque é precisamente dessa data o encerramento das escolas, sem haver tempo que isso possa refletir, já é notório a redução do número de novos casos. O mesmo não se passa na curva aqui representada a verde, que é de Lisboa e Val do Tejo. Percebemos que continuam a subir os casos, isto eu relembro que são casos na sua totalidade semanal, portanto semana a semana, nós vemos que estavam em 35 mil, ainda sobem para 42 mil na semana seguinte. Percebemos que aqui o pico é mais tardio do que na região norte e centro, ali é por volta do dia 24, 25. Na região de Lisboa e Val do Tejo é mesmo no final do mês, 31 ou mesmo já no fim de semana. E depois desce, e desce daquilo na forma que é habitual descer quando há um confinamento rigoroso. Desce com um declive muito grande, aquela linha verde. Ou seja, olhando para estas linhas, podemos dizer que as escolas, o encerramento das escolas, ajudou de forma clara a esta redução. Ajudou, nomeadamente em Lisboa, portanto a região de Lisboa e Val do Tejo, não propriamente porque não temos esses elementos, nem o conhecimento para admitir que isto resultou do menor contágio a nível da população escolar, mas sim porque o encerramento das escolas fez com que as pessoas naturalmente ficassem mais em casa, circulassem menos, aliás. Precisamente, e portanto foi isso que aconteceu. Vamos ao internamento, talvez também para ser mais preciso e dar um retrato do país. Certo, para vermos o que acontece, eu relembro que o pico na região de Lisboa e Val do Tejo é no final de janeiro, portanto temos aqui representado do lado esquerdo os internamentos, é esta curva laranja, tem um pico de quase 6.900 internamentos precisamente no final de janeiro e depois começa a descer de uma forma lenta, de modo a que neste momento temos um pouco mais de 5.000 internamentos. Vemos do lado direito, representado a vermelho, qual é a evolução dos internamentos em cuidados intensivos. Aqui, como também seria de esperar, o pico é mais tardio do que nos internamentos, digamos, gerais, porque o agravamento das situações é um pouco mais tardio, embora nesta onda se tenha percebido que tenham acontecido já muitos casos que são internados com uma gravidade que vão de imediato para os cuidados intensivos, mas o pico é mais tardio, anda por volta do dia 4 de fevereiro, 904 internamentos em cuidados intensivos e depois uma redução também lenta até aos cerca de 800. Mas não é uma descida tão grande como no caso das novas infecções, ou seja, quer os internamentos, quer os cuidados intensivos. Precisamente porque essa descida vai se refletir mais tarde, quer nos internamentos, quer nos cuidados intensivos. Deve ser mais acentuada a partir de agora, por exemplo. Sim, embora aqui tínhamos que ter sempre presente uma noção. Isto são os valores nacionais e, conforme eu tive a oportunidade de dizer, isto está a funcionar com fases diferentes. Portanto, o Norte e o Centro e depois Lisboa. Portanto, isto reflete o total. Muito bem. Vamos para encerrar isto, pedimos para as vacinas, que as pessoas nesta altura estão curiosas sobre isso. Há a questão dos óbitos, a média diária também vertiginosamente a cair e ainda mais. Precisamente, e aqui é um bom sinal. Percebemos que nesta última semana, isto é, a média diária significa cerca de 1.200, 1.250 óbitos na última semana e há 2 semanas atrás estávamos com cerca de 2.000 óbitos. Portanto, felizmente,
uma descida com significado também. Talvez agora olhar para as vacinas e perceber se estamos todos no mesmo ritmo dentro da União Europeia ou não. Talvez vendo o quadro, ou seja, estamos a receber vacinas, um lote distribuído pelos 27, vamos mudar o quadro e olhar então para a Europa a União e perceber Europeia, onde é que estamos neste ranking. Precisamente, estes 5 países de baixo são realmente os da União Europeia, e depois temos a situação do Reino Unido. E vemos aqui uma situação realmente muito diferente. Percebemos que na União Europeia estamos com uma população vacinada que anda entre os 4 e os 5,2. Os valores corrigidos de hoje para Portugal já não são 4,6, mas 5, com 3,2 e 1,8, com uma e com 2 doses, nomeadamente. Mas o que este quadro pretende, na realidade, demonstrar é uma realidade diferente, que é a do Reino Unido. Porquê? Porque o Reino Unido, se percebermos, para já tem uma população de 22% já vacinada, portanto 22% da sua população já tem vacina, mas percebemos que têm praticamente todos eles uma só dose. Ao contrário do que se passa na União Europeia. Portanto, estão a apostar, para além de terem produção também deles, estão a apostar em dar a mais gente, não se preocupando para já com a segunda dose. Isso pode ser um não é bem essa a explicação. É porque a vacina é diferente, é da AstraZeneca. Okay. E aqui esta vacina, poderia ser essa a explicação, mas não. Esta vacina tem um intervalo para a segunda dose que é de 12 semanas. Aliás, é por isso que realmente essa diferença é tão significativa. Mas isto vale a pena sublinhar, porque é muito importante. Nós percebemos assim que é muito mais fácil vacinar mais gente com essa vacina, porque não temos que estar preocupados com a cativação de uma segunda dose 3 semanas depois, são só 12 semanas depois que ela vai ser necessária, e depois percebemos que vacinando tanta gente, a realidade no Reino Unido pode mudar muito mais rapidamente. Aliás, admite-se que já no início de março, esta população de mais de 20% com vacina possa fazer mudar naturalmente a mortalidade, que vai descer, e na segunda quinzena de março é natural que o número de internamentos e cuidados intensivos já se reduza também. Claro que depois temos as outras questões, mas isso é para outra conversa, de se é ou não eficaz em pessoas mais idosas a vacina e se é eficaz contra as variantes, mas isso vamos ter que ir vendo. Naturalmente, poderemos falar noutra altura. Vamos para aquele que é o campeão da vacinação, ou seja, Israel, e se já podemos daqui olhar, ou seja, depois de vacinarem tantas pessoas, se já tem alguns reflexos que sejam possíveis de analisar. Este é um estudo relativamente recente. Ele é possível porque, na realidade, Israel tem vacinado muita gente. Percebemos que tem o critério de procurar vacinar quem tem mais de 60 anos e, neste momento, cerca de 85% já recebeu uma dose e mais de 75% já receberam 2 doses da vacina. Aqui é a vacina da Pfizer, portanto, a vacina que tem, digamos, um intervalo de 3 semanas entre as 2 doses, e depois percebemos que o resto da população, naturalmente, recebeu muito menos doses da vacina, quer da primeira, quer da segunda dose. Agora vamos ver como é que isto se está a refletir, naturalmente, no número de novos casos e também no número de internamentos. E se pudermos ver agora o grafismo seguinte, poderemos já perceber o que é que está a acontecer relativamente aos novos casos. Percebemos que eles começaram a vacinação mais cedo, no início de dezembro, acompanhando os novos casos, e aqui temos uma linha tracejada que mostra também uma data de confinamento, tal como aconteceu em Portugal, aqui em Israel um bocadinho mais cedo. O que é que nós percebemos? Que o número de novos casos nas pessoas com mais de 60 anos se começou a reduzir numa forma mais significativa, a partir praticamente de meados de janeiro, do que na outra população, que está menos protegida. Eficaz. Eficaz, mais do que eficaz, está a ser efetiva, porque está a ser eficaz em tempo real, aplicada à população. E depois vemos isso ainda de uma forma mais evidente, quando percebemos que os casos graves, os casos que necessitam de internamento, então, na população com mais de 60 anos, onde eles naturalmente estavam representados acima das faixas etárias mais novas, com a vacina, a partir de meados de janeiro, é muito significativo o que vemos daquele lado, reduz de uma forma evidente o número de internamentos e o número de novos casos. Vale a pena, apenas relativamente aos novos casos, sublinhar só um aspecto que ainda não se tinha tornado evidente com esta vacina. É que ela, aparentemente, está a reduzir também a transmissão, isto é, os casos de infecção, coisa que não estava ainda demonstrado no ensaio clínico da vacina da Pfizer. Muito bem, e é isso que vamos ver também os resultados depois em Portugal. Doutor Pedro Graça, obrigado, isso. Bom fim de semana. Obrigado, igualmente. Amor, minha princesa, meu neto. A emoção de quem no hospital só consegue ver a família à distância
são visitas virtuais, mas os médicos dizem que para os doentes Covid podem ser até melhor que muitos medicamentos. As forças de segurança começaram hoje a ser vacinadas. Ao todo são 20 mil elementos da PSP-GNR que trabalham em contacto direto com a população. Boa tarde. Camarada Vendão. Primeiro identificam-se, depois preenchem um questionário de saúde e a seguir o tão aguardado momento para elementos da GNR e da PSP. 10 mil para cada uma das forças, serão cerca de 20 mil. Depois desta primeira dose... Alguma alteração do estado normal, liga 112, está bem? Sim. Agora vai fazer meia hora de vigilância, junto ali com a nossa equipa pré-hospitalar, está bem? Okay. Meia hora de recobro e uma grande esperança. Será importante para estarmos mais descansados quando entramos de serviço. Eu exerço as funções de patrulha, portanto estou em contacto direto com um cidadão. Nós, no dia-a-dia, nós não sabemos quem está infectado e quem não está. Não é, considerando que estão na linha da frente, um pouco tarde demais? Não, não é tarde demais. Os polícias são pessoas serenas e nós compreendemos que tem que haver prioridades. E as prioridades também foram estabelecidas nas forças de segurança, porque não há vacinas ainda para todos. São para o que nós vulgarmente chamamos de patrulheiros, ou seja, os militares dos postos territoriais e das subunidades operacionais de trânsito. Incluímos também as nossas unidades especiais de descontaminação, que andam um pouco por todo o país, da UEPS. Temos uma segunda linha, que são os restantes operacionais das diferentes subunidades, destacamentos e escolas da Guarda. E, em última, terceira linha, são os comandos, os restantes elementos, terminando com o comando da Guarda. São os primeiros a serem vacinados, dando exemplo à população. É uma questão de saúde pública, é uma questão de coletivo e todos devemos colaborar para o bem comum, naturalmente. Médicos, associações de doentes e administradores hospitalares pedem um plano de contingência urgente para os doentes não Covid. Dizem que muitos doentes prioritários estão a ficar para trás, situação que está também a aumentar a gravidade de muitas doenças e a mortalidade em todas as áreas da saúde. A Convenção da Saúde fala numa emergência nacional, um plano de contingência para os doentes não Covid, a par da assistência aos infectados. Os últimos números que nos chegaram apontam para dos doentes que têm morrido, em termos de números não esperados, desses 2/3 são doentes sem patologia Covid. Pelo menos 8.600 das quase mais 13.000 mortes registadas em relação à média dos últimos 5 anos. Um impacto dramático, diz a Convenção, que agrega 150 entidades do setor público, privado e social, assim como associações de doentes. O Hospital de São João até foi dos que conseguiu manter a assistência programada mesmo no pico da pandemia aqui sentido em novembro, mas conta ao menos 5.000 doentes encaminhados por mês para exames e consultas. Em cada 3 doentes não está a chegar aos hospitais e, portanto, tem que haver seguramente um plano e uma abordagem a nível nacional que consiga naturalmente inverter este contexto, esta realidade, com o risco do impacto será muito relevante a médio e longo prazo, não apenas em termos de morbilidade, mas em termos de mortalidade. Já o sentem em casos de infartos agudos do miocárdio, AVCs e cancro, também com doentes a chegarem em estadios mais avançados. No país, 1.600 dos 5.000 inscritos para cirurgia já esperam para além dos tempos recomendados. Impõe-se um plano de recuperação a envolver hospitais regionais e garantia de resposta dos centros diferenciados. Esses centros tenham serviços mínimos alocados à resposta oncológica. Não pode ser de outra maneira. Pronto, acho que as pessoas todas entendem que não poderia ser de outra maneira, porque a alternativa era mandar para o estrangeiro. E eu, quando não houvesse capacidade, cá em Portugal, de outros centros. Mas acho que estamos muito longe de acontecer isso. Mas preocupação acrescida com atrasos nos diagnósticos e encaminhamentos. Os cuidados de saúde primários assumem-se bloqueados. Nós temos estado muito envolvidos neste combate à pandemia, temos múltiplas tarefas que desenvolvemos e não é possível estarmos em 2 sítios ao mesmo tempo. Agora, também é um facto que não é correto imputarmos por inteiro esta responsabilidade, porque efetivamente
a resposta que existe aos nossos pedidos também não é igual. Começa logo pela marcação de exames complementares de diagnóstico, a própria resposta das clínicas e dos hospitais é diferente. Sem que a diminuição de casos de infecção se traduza ainda em alívio sobre recursos, tempo e atividade burocrática. A Ministra da Saúde já fez o raio-x nacional do impacto. A dezembro de 2020, uma redução de 126 mil cirurgias, face a um volume que era de 704 mil em 2019, a menos 1,2 milhões de consultas, serviço de urgência hospitalar. Aqui uma redução de 1,8 milhões de episódios. Estando os profissionais de saúde vacinados, começa a não haver desculpa nenhuma para que se arranque imediatamente com os tratamentos dos doentes que estão em falta. Mas sem orientações da tutela, desde que caducou a 31 de dezembro o despacho que determina a paragem de cirurgias até de prioritários, cada unidade avança em função da pressão sentida. Diferentes velocidades, da primeira à última linha. Mais de metade das empresas de restauração estão encerradas e 36% podem avançar para a insolvência. A associação que representa o setor defende um reforço urgente das medidas de apoio para os restaurantes. O sentimento é o mesmo há alguns meses. Eu sinto-me num navio a afundar lentamente, sem comunicações, sem a quem pedir apoio, é estar a ver o naufrágio e a morte certa. Este restaurante em Lisboa trabalha apenas para takeaway, assim como muitas empresas do setor. Os espaços estão fechados, as esplanadas arrumadas, o atendimento é feito à porta. E pelo país, mais de metade das empresas da restauração estão encerradas. 36% ponderam mesmo avançar para a insolvência e quase metade já despediram os funcionários. A associação que representa o setor pede um reforço urgente das medidas. Lembra que as que estão em vigor foram anunciadas em dezembro. Os apoios que estão neste momento em vigor são os apoios que estavam previstos num cenário em que as empresas faturavam alguma coisa. Faturavam pouco, é verdade, mas faturavam alguma coisa. Neste momento as empresas estão completamente encerradas. Nós temos contratos da HCCP, temos que os manter porque é importante. Nós não podemos simplesmente desligar os aparelhos para poupar energia, porque entretanto tudo o que é estoque que nós temos vai à vida. Eu tenho vinhos, precisam de uma temperatura para manter a qualidade. A Aresp diz que é preciso alargar o período de carência das linhas de apoio à economia, no mínimo até junho do próximo ano. A questão do apoio ao fundo perdido, a questão da manutenção dos postos de trabalho, alargar também o layoff simplificado, reforçá-lo, a questão do apoiar rendas e a questão das moratórias bancárias e fiscais seriam talvez as medidas mais importantes no momento. Para já sabe-se que os espaços vão continuar com as regras que estão em vigor pelo menos até o dia 1 de março. Os empresários dizem que a faturação está muito baixa, mesmo em datas especiais. Amanhã é dia dos namorados. O ano passado eu tinha a sala cheia de reserva. Já tem encomendas para amanhã? Tenho 5 encomendas. Tudo amigos do restaurante. Bombas de espinho fizeram um convívio ilegal na cozinha. Um estava infectado, agora 16 estão em isolamento. Olá, amor, minha princesa, meu neto. A felicidade e a emoção de quem está no hospital com Covid-19 só vê a família à distância. Os médicos dizem que estas visitas virtuais podem ser melhor que vacinas ou medicamentos. Regressamos já a seguir a um breve intervalo. Fique por aí, até já.